Olá, boa noite a todos e a todas. O meu nome é Neide, sou monitora de ESD, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Operários do Bem e da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, pela qual eu hoje venho fazer essa aula. Então, hoje, lá no módulo 14, em Lei de Igualdade, nós vamos falar sobre igualdade natural e desigualdade de aptidões, né? E qual o objetivo geral desse módulo 14? É possibilitar o entendimento da lei de igualdade e das desigualdades existentes entre os homens. Então, esse módulo 14, ele se divide em 3 aulas, certo? E a primeira aula aqui vai ser sobre igualdade natural e desigualdade de aptidões ali no roteiro 1. Então, desde assim do início do ano, nesta apostila, vem sendo falado, vem sendo estudado, aliás, as leis naturais, que são as leis divinas, as leis criadas por Deus, né? Então, vocês já vêm aí estudando essas leis desde do início do ano. E eu, antes de eu começar o estudo aqui, eu fiz algumas perguntas, né, do roteiro ali, tirei algumas perguntas e eu vou fazê-las aqui. Então, lápis e papel na mão, né, que vocês podem ir anotando, porque no decorrer aí da aula vai surgir essas respostas, certo? E também lápis e papel na mão para anotar aí as suas dúvidas, né? O que não entendeu direito e o que não foi muito esclarecido, para depois aí no finalzinho estarmos esclarecendo aí através do WhatsApp, certo? Na participação de todos aí. Então, não esquece aí de ir anotando o que não ficou bem aí, né? Explicado, o que não se entendeu bem, para depois tirar essas dúvidas aí. Então, vamos lá às perguntas, né? Somos todos iguais perante Deus? Por que há sofredores e felizes em nosso mundo? Por que as aptidões humanas são tão diversas? E a diversidade das aptidões, ao contrário da uniformidade, é um bem ou é um mal? E essas diversidades, no tocante às aptidões humanas, sempre existirão em nosso mundo? E qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente? Então, a gente vai estar vendo isso aí, né? Vamos ver e vamos anotando ali, certo? Eu vou lendo e vamos conversando sobre, vou lendo, né? E vou fazendo uma explicaçãozinha. Então, de acordo com a doutrina espírita, todos os homens são iguais. Tá aí já a primeira resposta lá, né? Uma vez que tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então, Deus fez a lei para todos. Todas as leis divinas é para toda a humanidade. Independe de raça, de sexo, de religião, enfim, de qualquer coisa. A lei é para todos, e isso é muito claro no Livro dos Espíritos, né? E nessa aula a gente vai ver isso. E tendem para o mesmo fim. De que fim está falando aqui? Que fim seria este? Né? Do que se refere aqui? Esse todos para o mesmo fim. A perfeição, né? Nós somos espíritos em evolução, todos tendemos à perfeição, ou seja, todos vamos chegar a sermos espíritos perfeitos, né? Isso a gente vai vendo assim durante a aula aí. Assim é que, criando os espíritos simples e ignorantes, possibilitou-lhe Deus que, na condição de homens, através de múltiplas existências corporais, atingisse a perfeição, submetendo-se às leis apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que os habitam. Então, aqui, primeiro, ele, né, já fala aí sobre a reencarnação, né, que através de múltiplas existências corporais atingisse a perfeição. Então, nós vamos evoluindo e nos melhorando a cada encarnação. Então, vamos atingir aí a perfeição através das encarnações, da evolução que nós vamos adquirir, que a gente vai vendo aqui mais para frente, através das encarnações.
e submetendo-se às leis apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então aqui vem sendo falado também da pluralidade dos mundos habitados, né? E já sabemos aí, já tivemos oportunidade de estudar que não é só o planeta Terra que é habitado. Existem milhões e milhões de planetas e não seria só o nosso planetinha, que é desse tamanho, né? Do planeta Terra aí que seria habitado. Então, e cada um evolui de acordo com o planeta em que vive, né? De acordo com o progresso do seu planeta. Nós aqui ainda, enquanto mundo de provas e expiações, a gente vai aí passando pelas nossas provas, pelas nossas expiações e vamos evoluindo. E dessa forma na Terra, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Eu já comentei, todos, né, submetidos às mesmas leis da natureza, às leis criadas por Deus, né, não são as leis dos homens aqui, né, que daí já não é a mesma coisa, já não são todos, né, mas enfim, aqui sobre a lei divina. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Então, todos nascemos iguais, fracos. Todos precisando de alguém que nos alimente, de alguém que nos vista, que nos dê banho. Todos independente de qualquer situação, de qualquer raça, de qualquer credo. A gente vai nascer todos iguais. E todos precisam, né? Todos espíritos fracos, dependendo de alguém que nos alimente. Mas a gente aí morreria de fome se não tivesse quem nos alimentasse, né? E todos iguais pela morte. Então, todos nós vamos morrer igual, todos nós vamos, o nosso corpo de carne vai parar de trabalhar, né? A gente vai ter ali as falências dos órgãos e vai haver o desligamento espiritual e esse corpo de carne aqui, ele morre, acaba o corpo de carne. Então, da mesma forma que acaba lá o do rico, como diz aqui na apostila, vai acabar o do pobre. Não existe forma de desencarnar diferente, né? E, muito embora a existência de igualdade entre os homens, não tem eles as mesmas aptidões, mesmo que os espíritos sejam iguais, né, que tenham nascido todos iguais, simples e ignorantes, né, simples porque não há complexidade nenhuma e ignorante porque desconhecemos tudo que ainda temos que aprender nesse plano. Deus criou iguais todos os espíritos, mas a cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisição. Então, vem sendo criados espíritos, Deus cria espíritos todos os dias, né? E tem espíritos aqui que já estão neste plano há 10 anos, outros, aliás, né, espíritos que já reencarnaram mais vezes. Uns já reencarnaram aí centenas de anos, outros dezenas de anos, e espíritos que acabaram de serem criados. Então, esse espírito que acabou de ser criado, obviamente, ele não vai ter o mesmo cabidal de informações e de aprendizado que tem um espírito que já reencarnou centenas de anos, né? E fica bem fácil para a gente entender num seguinte exemplo. Então, uma criança de 4 anos que vai para o jardim de infância, ele não vai ter o mesmo conhecimento de um adulto que está no ensino superior. Ele vai ter que passar do jardim de infância para o pré, do pré para o fundamental, do fundamental para o médio, até chegar à universidade, ou seja, né, no ensino superior. Então, não tem como esse espírito lá de jardim de infância ter o mesmo conhecimento do espírito lá do ensino superior. Ele veio adquirindo a cada ano. Então, agora, hoje lá, ele já tem uma bagagem lá da sua vida intelectual e moral, né? Espera-se, né? Então, não tem como comparar. Assim, os espíritos nascidos há mais tempo e espíritos com menos tempo de vida, né? E nesse contexto, convém se ressalve que, por vezes, mesmo possuindo determinada aptidão em virtude do progresso lançado, esta pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela,
esta então fica em estado latente para reaparecer mais tarde, né? Então, uma determinada situação, independente do que seja, a gente não se sabe, né? Alguns espíritos, eles, lá no seu plano reencarnatório, eles vêm para a última encarnação, vêm para reencarnar, mas ele vem, né, por vontade própria ou por vontade de espíritos superiores, que nesta encarnação, por exemplo, se ele foi um grande músico nas encarnações anteriores, nessa ele não vai ter, não vai ser. Então ele vai ficar lá em estado latente, né? E mais tarde ele vai passar numa outra encarnação, né? Ele vai reaparecer novamente essa aptidão aí, né? Então, outro detalhe bastante interessante é que o espírito não perde o que ele adquiriu, só vai ficar em estado latente, vai ficar lá guardadinho lá no nosso arquivo. Ele não vai usufruir, né, nesta encarnação. E esse progresso, isso que ele adquiriu com inúmeras reencarnações lá, né? Então, por alguma razão, também um exemplo assim fácil, digamos que uma pessoa com uma determinada deficiência mental, então ele pode ter sido lá em encarnações anteriores um ser lá, um espírito bastante evoluído e com várias aptidões, com várias já experiências de profissões e bastante avançado intelectualmente, mas mesmo assim ele, né, vai chegar aqui e aqui foi escolhido para que ele não usasse, então ele vai ficar lá guardadinho para uma próxima encarnação. É necessária a vaidade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então, né, com as diferenças de aptidões aí, o que um não faz, o outro faz, né? Então, como a gente não vem com todas as aptidões, né, já imaginou se cada um de nós viéssemos com toda a sabedoria de todas as profissões, todas as aptidões que existem, então nosso cérebro nem suportaria. Então a gente vem adquirindo isso algumas encarnações e vai acumulando, e cada um numa encarnação se sobressai, né, numa aptidão diferente. É por isso que tem diversas aptidões aí, até mesmo para que a gente consiga aí praticar a lei da caridade, que também é uma das leis que eu acho que não foi vista, vai ser vista mais para frente, né? Então, por isso as diferenças de aptidões. E, portanto, o homem, à medida que progride, torna-se, segundo os desígnios de Deus, colaborador na obra da criação. Então, assim, cada reencarnação, né, a gente, estando mais evoluído, nós vamos descobrir coisas, né? Isso tem muito aí na ciência, né? E a gente vai com essas descobertas e esse saber a mais aí, a gente vai ajudando na criação, né? Ajudando o Criador aí na sua obra. Porque na encarnação anterior não se tinha, por exemplo, a cura de uma determinada doença. Nessa encarnação, um cientista aí, alguém já descobriu a cura de determinadas doenças. Então, já participamos aí da obra da criação. Demais, sendo solidário entre si, todos os mundos necessários se torna, aliás, que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venha habitá-lo, para vos dar o exemplo. Então aqui está sendo aí, né, novamente falado da pluralidade dos mundos, né, e esses espíritos de outros mundos, de outros planetas, né, eles vêm para cooperar na evolução e no desenvolvimento desse nosso planeta. Essa passagem dos espíritos de um mundo superior para um mundo inferior
porém não afeta as faculdades por eles adquiridas, uma vez que o espírito que progrediu não retrocede. Então, assim, por exemplo, se um espírito vem lá digamos, de Capela, que a gente vai ver aqui na frente, né, que é um planeta mais evoluído, então ele vem de lá com uma sabedoria, um cabedal de experiências e sabedoria. E ele vem para um plano inferior ao que ele estava. Isso não significa que ele vai perder, né, tudo que ele já adquiriu, tudo que ele evoluiu, tanto intelectualmente aí como moralmente. Ele não vai perder isso, certo? Mesmo que ele tenha vindo para um plano inferior, né? A vinda desses espíritos de mundos superiores para a Terra pode dar-se de forma individual ou coletiva. Individualmente, podem ser identificados através dos tempos como os grandes líderes da humanidade, em todas as áreas do conhecimento, embora nem todos tenham atingido altos níveis de progresso moral. Então, esses espíritos não significa que eles tenham progredido paralelamente à moral e ao intelectual. Normalmente, esses que vieram exilados, né, eles vieram porque progrediram mais intelectualmente e a moral foi ficando para trás, certo? Então, eles vieram para acompanhar aí ou para ajudar no desenvolvimento do nosso planeta. E aí tem alguns exemplos que a gente tem de Buda, Gandhi, até mesmo, né, Chico Xavier, Divaldo Franco, que tem aí, a gente vê que são bem mais evoluídos, moralmente e espiritualmente falando, né? Então, esses espíritos vieram para desenvolvimento. Alguns vieram por expiações e provas, e outros por missões, por alguma missão. E vocês lembram qual o espírito mais evoluído que esteve aqui no planeta Terra? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi o espírito, né, mais evoluído que esteve no planeta Terra. E ele veio por missão, por amor. Ele escolheu vir, né? Ele escolheu vir para a evolução, né, da humanidade. E a vinda desses espíritos de mundos superiores para a Terra pode dar-se de forma individual ou coletiva. Então, individual a gente já citou aí. E coletivamente, entretanto, conforme instruções recebidas do plano espiritual, vieram para a Terra nos primórdios do planeta, lá no início do planeta, né? E vieram, então, outra raça, chamada raça adâmica, né? E ela recebeu esse chamada raça adâmica aí por ser originária de Adão. Então, a gente aprendeu lá, né, que o primeiro homem a habitar a Terra, o primeiro homem a ser criado por Deus foi Adão. Então, agora aqui a gente está vendo que não, né? Já existia até uma civilização aqui, só que bem inferior a Adão, né? Essa raça adâmica aqui simbolizada por Adão. Na verdade, ela é simbolizada por Adão. Quando ela aqui chegou, essa raça aí, a adâmica, né? Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde os tempos imemoriais. Então, nem se sabe quantos bilhões de anos aí a Terra já vinha sendo habitada. E tem um exemplo aqui bacana que eu achei bem interessante. Com a América, quando aí chegaram os europeus, né? Também não foi os europeus que descobriram a América, né? A América já estava habitada, já tinha aqui os índios e etc, né? Ela se mostra desde os seus primórdios industriosa, apta às artes e às ciências. Aqui está falando dessa raça, tá? Ela se mostra, né? Desde os seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui no planeta Terra, pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas. Então, as raças primitivas que já habitavam aqui, elas, né, foram criadas para esse plano aqui, para esse planeta Terra. E não se dá ao mesmo com a raça adâmica, eles já existiam em outro plano, né, já estavam lá, por isso mais evoluídos,
Por isso, né, vieram para a ajuda do desenvolvimento aí intelectual para a nossa evolução. E tá, mas por que esses espíritos eles vieram assim por vontade própria, ou de que maneira, de como foi dado né, essa escolha para esses espíritos virem para o nosso plano aqui? Então, lá em Capela, né, que há muitos milênios, um dos orbes de Capela, né, que é uma grande estrela da constelação aí de Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, eles estavam no auge da evolução. Né? Esse planeta lá, os capelinos, eles estavam já lá no auge da evolução. Não tinha mais como eles se segurarem, era ir para frente ou ir para frente. Mas tinha alguns espíritos lá, alguns capelinos, que não acompanhou essa evolução, principalmente moralmente. Eles até podem ter acompanhado intelectualmente, tem né, muito aprendizado e muito inteligente, mas moralmente aí eles não progrediram. Então esses espíritos foram enviados, né, eles foram exilados para o nosso plano aqui, para o planeta Terra. E as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, estava acontecendo lá nesse mundo aí, no qual ele fala aqui, dos capelinos, o que é citado lá na Bíblia, né? A separação do joio do trigo. Então, não havia mais como esses espíritos rebeldes aí ficarem lá. O planeta estava evoluindo, já estava indo para uma evolução superior, não tinha mais como eles permanecerem lá. Eles foram exilados aqui, mandados aí para o nosso planeta. Mas chegando aqui, eles eram bem superiores à raça que havia aqui, né? Então, eles contribuíram bastante, alavancaram aí a evolução do nosso planeta. As grandes comunidades espirituais, diretora do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, eles vieram e passaram a sofrer aqui todas as dificuldades, todo aquele trabalhando todo que se tinha lá nos primórdios lá, que ainda não havia roda, que não tinha energia elétrica e nem o fogo. Então, eles passaram novamente por todo esse processo. E isso, para evoluírem ali, moralmente. Então, eles, com essa sabedoria toda, acabaram aqui nos ajudando. Enfim, era um propósito também, claro, do Criador, para que ele auxiliasse na nossa evolução. Assim, pode-se dizer que a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Então, essa diversidade, essas muitas aptidões, ela não é criada junto com o homem. O homem vai adquirindo aí e vai se aperfeiçoando a cada encarnação. E aí, quanto mais velho o espírito, mais conhecimento tem. Então, ele vai evoluindo e até chegar lá, aquilo que a gente comentou lá, sermos espíritos perfeitos, certo? E Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, ele permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, assim, com esse trabalheira todo aí que eles tiveram para evoluir novamente aqui nesse plano, eles cooperaram aí, foram caridosos e acabaram cooperando aí com a lei da caridade. Esses ensinamentos revelam que a concepção
concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Então não existe como sermos todos iguais, nem lei nenhuma criada pelo homem, né? Por ideologia ou qualquer coisa que seja, essa concepção igualitária e absoluta. Ela não deu certo, não, né? Então já é definido que não funciona, porque o ser ele evolui individualmente ali, né? A evolução moral dele é de cada um. Então não tem como a gente estar, né, recebendo as mesmas coisas, né, falando-se de um mundo material até aqui, da mesma forma que um que tem já lá a moral mais desenvolvida, mais evoluída moralmente. Daí, dando sequência aqui da aula, no último parágrafo nos diz o seguinte, que a harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação, por uma força excessivamente passageira. Temos observado a desilusão de muitos estadistas e condutores de multidão que propunham bem-estar social por processos mecânicos de aplicação, sem entender a iluminação espiritual do indivíduo. Então, né, já se caiu por terra, não deixou de ser espetáculo só, né? Então já deixou de... É só um sonho, né? Querer essa igualdade para todos. E sabemos que existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, né? Perante Deus, olha bem a diferença aí, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Então ele concede a todos essa oportunidade, né? Essa igual oportunidade. E esses direitos são os da conquista, né? Todos temos o direito de conquistar a sabedoria e o amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual, né? Como a gente viu aqui, o esforço de cada um. Então, temos aí nosso livre-arbítrio, podemos escolher a nossa evolução, de que forma podemos evoluir moralmente. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de mérito nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante na iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões da individualidade. Então, aqui para fechar essa aula, eu trouxe um texto de Deolinda Amorim. Deolinda Amorim nasceu na Bahia em 23 de janeiro de 1906 e ele desencarnou no Rio de Janeiro em 24 de abril de 1984. Ele é considerado, ao lado de Carlos Embassai e Herculano Pires, um dos maiores pensadores espíritas do Brasil. Então vamos ver aqui o que Herculano falou sobre essa concepção igualitária e absoluta. Vamos ver. De acordo, pois, com a doutrina espírita, não creio, ele, né, Deolindo, na solução materialista. Então a gente vai ver que tudo isso aqui é um resumo lá do que está lá no Livro dos Espíritos. Não encontro semelhança de concepção entre a doutrina materialista e a doutrina espírita, porque conheço a prevalência de 3 razões que considero substanciais. E a primeira delas é: o espiritismo, dada a sua vocação de sua doutrina, está de desacordo com o materialismo e, portanto, encara a questão social sob ponto de vista diferente.
E a segunda é em face da reencarnação, que é a pedra filosofal, né, do Espiritismo. A igualdade absoluta é impossível, sob pena de derogação da justiça divina. Então, né, teríamos que mudar as leis divinas aí. E o problema da felicidade humana, tendo raízes profundas no espírito, né, a gente sabe que a felicidade, né, como diz lá, não é deste mundo encarnado aqui, né, enquanto carne neste mundo é do espírito, então por isso se refere a outros mundos, né, não é deste mundo, e não exclusivamente na matéria, está condicionada à reforma moral do indivíduo, porque na sociedade composta de indivíduos desorganizados e corrompidos, não pode gozar-se a plenitude da paz e da justiça. Quando, pois, o indivíduo é mau, nenhum regime consegue convertê-lo em homem de bem, sem que ele se reforme interiormente. Aí vem falando da reforma íntima, né? A doutrina espírita prescreve exatamente por isto a reforma do indivíduo para que se possa reformar o grupo, né? Então, assim, vai partir de cada um. Se cada um de nós melhorar, cada um de nós evoluirmos moralmente, e a gente, enquanto indivíduo, faz parte de um todo, então o grupo todo vai evoluir, né? Então, todos os homens serão de bem quando todos estiverem evoluídos. E se sob o aspecto filosófico, vejo, né, aqui deu lindo, vejo profunda divergência entre o espiritismo e o comunismo. Tudo isso ele se baseou lá no Livro dos Espíritos, tá? Porque aquele apoia toda a sua filosofia na existência e na sobrevivência do espírito, enquanto este se baseia no materialismo histórico. Não é menor a discordância sob o ponto de vista político. Ora, politicamente, o comunismo admite o direito do Estado sobre a propriedade privada, o que está em desacordo com os princípios espíritas, né? E ele citou aqui, né, de onde ele fez esse comentário, é lá na parte terceira, no capítulo 11, lá do Livro dos Espíritos. O regime que melhor corresponde à índole da doutrina espírita é a democracia, porque a estrutura filosófica do espiritismo não se adapta a nenhuma forma de poder totalitário. O nacionalismo estreito é de tão contraprudente quanto o internacionalismo incondicional. A democracia é regime de conciliação, de equilíbrio, porque repele instintivamente qualquer hegemonia e permite a participação de todos no Congresso Comum, aliás, no progresso comum, sem distinção de classes. O sistema democrático, embora sujeito a deformações humanas, também evolui, marchando para o reinado pacífico da grande democracia cristã. Os exclusivismos são prejudiciais à ordem social, porque o progresso da sociedade, a gente já viu lá isso lá na lei do progresso, né? O progresso da sociedade depende da cooperação de todas as classes e não apenas de uma só classe. E a democracia cristã não comporta procedência de nenhuma classe social sobre a outra, mas, ao contrário, oferece oportunidade para o bem-estar coletivo, o entendimento, a solidariedade dentro da justiça social iluminada pelo Evangelho. Qualquer ditadura, seja de um indivíduo ou de uma classe, de um partido ou do Estado, seja do capitalismo ou do proletariado, da cruz ou da espada, da ciência ou da fé, não oferece ambiente propício à livre manifestação do pensamento, porque é sempre unilateral. Dentro de um regime democrático, não pode subsistir qualquer exceção de classe em detrimento da liberdade humana. E a questão social deixará de ser o pesadelo da civilização quando cessar a exploração do homem pelo homem, com a socialização do capitalismo. O Estado é entidade abstrata, então, né? Logo, não é o Estado que traz
a felicidade geral. O Estado é bom quando os homens são bons. O maior problema, portanto, é melhorar os homens. Creio, nesse caso, que a democracia cristã, sem o predomínio de uma classe ou de outra, mas pela união de todas as classes, realizará a maior missão social da história, resolvendo o conflito entre o capital e o trabalho, para o bem geral, né? Então é isso aí. Isso aí foi, né, o texto de Deolindo Amorim. Então agora, concluindo a aula, nós vamos ver lá as perguntas, as respostinhas lá, certo? Eu fiz uma colinha, tá? Então, respostas das questões, ok? Por que há sofredores e felizes em nosso mundo? Deus não concede privilégio a ninguém. Se há sofredores e felizes em nosso planeta, isso não se dá em razão das preferências divinas, mas por força do mal ou do bom uso do livre-arbítrio dos seres habitantes. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Se ao longo de nossa trajetória evolutiva falirmos ou nos elevarmos, isso se dá por força de nosso livre-arbítrio, de nossa vontade. E também ali, né, como eu já respondi lá na primeira frase, que, né, somos todos iguais, sim, perante a Deus, né? E vale sempre lembrar que Deus é justo e bom. E que bom, né, que Ele é justo e bom, porque se Ele fosse só justo, acho que a gente estaria bem complicado. Então agora vamos lá às respostas das perguntinhas que eu fiz lá no início. É claro que eu fiz uma colinha, né? Mas é claro que somos, né, todos iguais perante Deus. E Deus é justo e bom, né? E que bom que Ele é justo e bom. Já imaginou se Deus fosse só justo? Aí acho que a gente estava muito bem complicadinho, né? Então, a resposta às questões aí. Por que há sofredores e felizes em nosso mundo? Deus não concede privilégios a ninguém. Lembra lá que a gente viu isso? Se há sofredores e felizes em nosso planeta, isso não se dá em razão das preferências divinas, mas por força do mal ou do bom uso do livre-arbítrio dos seus habitantes. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição, que a gente viu lá também, que todos vamos, né, o fim lá, né, sermos espíritos perfeitos. Se ao longo de nossa trajetória evolutiva falirmos ou nos elevamos, isso só se dá por força de nossa livre vontade. Por que as aptidões humanas são tão diversas? As aptidões humanas resultam das variedades de experiências vividas nas múltiplas encarnações, porque em razão do livre-arbítrio, cada indivíduo decide qual o caminho a seguir. Os espíritos foram criados iguais uns aos outros, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença existe entre eles, a diferença existente entre eles funda-se, pois, na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Então, né, aquele exemplo que eu dei lá, que a família tem 3 filhos, 2, né, ótimos, excelentes, e um não quis saber de nada. Então, com a vontade com que obram, né? A diversidade das aptidões, ao contrário da uniformidade, é um bem ou é um mal? Então, depois de toda a aula, o que vocês acham? É um bem ou é um mal? Essa diversidade em verdade, um bem, porque permite que cada pessoa possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, faz o outro, de forma que todos tenham um papel útil a desempenhar na comunidade em que vive. A diversidade das aptidões constitui, pois, um meio propulsor do progresso, visto que cada homem contribui para a obra coletiva
com sua parcela de conhecimento. Ali a gente viu também, né, que somos todos co-criador, né? Participamos aí da obra divina. Essas diversidades no tocante às aptidões humanas sempre existirão em nosso mundo? E daí, né? Lembra? Será que sempre existirão? Vamos ver. As desigualdades naturais das aptidões humanas subsistirão enquanto tiverem razão de ser. E enquanto subsistirem, satisfarão a uma necessidade da própria natureza, favorecendo o progresso humano, se for necessário, enquanto for necessário, né? A gente aqui no mundo de prova e expiações, ela ainda é, né? É necessária. Então, para nós ainda existe, né? E qual é, segundo o Espiritismo, a condição básica para que as anomalias sociais sejam na Terra erradicadas definitivamente? A condição fundamental para que isso se dê é o enfraquecimento ou mesmo a extinção do sentimento de egoísmo e de orgulho que ainda predomina no nosso planeta. É complicado, né? Nosso planeta ainda é dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Todos acharão ocupação adequada às suas aptidões, que lhes garanta o mínimo necessário a uma existência compatível com a dignidade humana. Um dia, sem dúvida alguma, esse estado de coisas será realidade em nosso mundo. A gente viu, né, que o mundo evolui, vai evoluindo, né? Então, aí estão as respostas. Eu acredito que todos, né, já tinham chegado a essa conclusão, já tinham as respostas, inclusive já tinham anotado, né? E agora, então, eu deixo vocês aí com as perguntas, com as dúvidas que vocês têm, e espero que eu tenha contribuído aí com essa aula, e até uma próxima vez. Eu deixo a todos meu boa noite carinhoso, meu abraço carinhoso, e que o nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Boa noite.